consumo de informação e no consumo do conteúdo, a gente viu muito aqui que conteúdo não é só informação, né? Conteúdo é tudo aquilo que a gente está vendo nos serviços de consumo. Aqui ao palco, dois palestrantes, o Edson Rufino, professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo, da PUC-Rio e docente de graduação e pós-graduação do SENAC. Palmas para ele. E o diretor de experiência de usuário, de User Experience, da RUD, Sérgio Salvador. Bom, o nosso formato aqui vai ser muito parecido com o formato da Flávia. Nós vamos ter 20 minutos de exposição de cada um de vocês, 15 minutos de palestra. Eu peço que todos entrem no Twitter e usem a hashtag #oglobo20digital. Envie perguntas, porque experiência de usuário é algo que vai mexer com o negócio de todos vocês daqui para frente. Quanto mais o digital avançar, quanto mais os negócios digitais forem relevantes. E depois a gente tem um intervalo para almoço. Então, vamos lá, eu queria passar a primeira palavra para o Edson Rufino. Pessoal, se vocês não se incomodaram falar em pé, já é vice de professor. Bom dia a todos. Eu agradeço demais o convite do SENAC para estar aqui presente. Eu ainda me sinto em casa, apesar de estar em processo de desligamento aqui da casa. Eu ainda me sinto muito em casa aqui no SENAC, porque é uma instituição que sempre se preocupou em pensar o design como uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, com um foco muito acentuado no mercado. E por isso eu agradeço o convite e agradeço também a atenção de vocês. Hoje a gente vai falar especificamente e refletir um pouco sobre esse conceito que foi tão falado nas palestras anteriores, o conceito de experiência. E especificamente no contexto das mídias digitais, e ainda mais especificamente na relação que a gente tem com o conteúdo nas mídias digitais. Uma historinha curta, rapidamente. Há 2 meses atrás, eu estava em sala de aula na disciplina de Design Centrado no Usuário, num curso que o SENAC tem, que é a especialização em Design de Interação, que é um curso em pós-graduação que a gente tem lá na Santa Luzia, na Cinelândia. E uma proposta que eu costumo fazer, quando a gente estuda, reflete o comecinho dessa história de design de interação, é propor que os alunos façam um recorte, olhando para produtos, normalmente sites, e observarem qual é a sua evolução histórica em relação à própria maturidade no domínio do uso da tecnologia até os dias de hoje. E muito comumente é escolhido o site do Globo, porque o site do Globo é um dos sites, como vocês devem saber, mais antigos da nossa web brasileira. A web começou comercialmente para todos nós, tirando os acadêmicos, que já tinham web até um pouco mais de tempo atrás, desde 95, meados de 95. O site do Globo começou em 96, por isso a gente está hoje comemorando essa data. E por isso é interessante olhar especificamente para essa página. Olhar para essa página faz a gente refletir um pouco sobre a própria história da nossa web e um pouco sobre a história de todos os profissionais que já trabalharam dentro dessa web, principalmente nos primórdios. Eu comecei a ter contato com o design pela web, fiz o caminho contrário de muitos profissionais. Escolhi design pela web, porque nessa época eu estava aprendendo aqueles rudimentos de HTML, já construí algumas páginas. Então eu acompanhei todo o processo e toda a evolução do site do Globo. Por isso eu tenho um prazer muito grande de estar aqui falando hoje desse tema e também um prazer muito grande de ver como que o Globo cresceu e se tornou uma interface muito mais interessante, com muito mais recursos para melhorar a relação do leitor com a sua mídia e trazendo inclusive outros recursos, outras funcionalidades que transformam o papel de leitor, talvez, num papel que a gente não teria um nome para classificar, mas quase que um agente também da construção da notícia. Uma coisa que é interessante é que a única coisa que talvez a gente pode estabelecer de uma relação do site anterior com essa versão, que eu tirei print nesses dias, é a palavra terrorismo, que infelizmente nos assola. Mas, muito felizmente, a tecnologia tem nos trazido muitas outras coisas boas,
com as quais a gente pode dialogar e construir melhores condições para todos. Do que a gente vai falar hoje? Eu vou falar de 3 pontos específicos. Primeiro, eu vou falar sobre a tal experiência do usuário, e as aspas aí não são à toa. Há muita controvérsia no uso acentuado e talvez até exagerado desse termo no mundo dos negócios. Eu vou falar um pouco sobre algumas questões relacionadas a isso para a gente pensar. Depois eu vou falar de alguns caminhos em relação à melhor utilização das mídias para aprimorar o acesso das pessoas ao conteúdo nas mídias digitais. E depois algumas considerações. Primeiro sobre a tal experiência do usuário. A gente poderia ficar falando aqui milhões de definições, mas eu acho que não é muito o nosso propósito hoje. Nosso foco é mais pensar, refletir de uma maneira rápida sobre essa tal experiência. Das muitas visões possíveis que eu poderia apresentar aqui para vocês, experiência do usuário, como a academia vê isso dentro do design, há uma visão de um cara chamado Peter Morvaio, um pesquisador da área de arquitetura de informação, que propõe essa colmeia, esse conjunto de 7 hexágonos justapostos, em que os hexágonos externos apresentam o que seriam camadas dessa tal experiência do usuário. Então, um produto teria que ser útil, desejável, acessível, confiável, encontrável, ou permitir a encontrabilidade das coisas dentro do seu conteúdo, e, por fim, ser usável, ou seja, fácil de usar, atendendo às necessidades reais das pessoas. Vocês devem imaginar que com esse monte de camadas, esse monte de propriedades, a experiência do usuário não é algo muito fácil de definir. Então, isso tudo, essas tais camadas, construiriam o que Morvaio define como valor, né? Se você conseguisse atender essas categorias, você construiria algo próximo de valor para a pessoa que está acessando. Só tem um problema. Além dessas camadas todas que já são de uma grande diversidade, e cada camada dessa também tem visões diferentes para algumas pessoas, a gente tem, em primeiro lugar, que essas camadas se interpenetram. Por exemplo, o fato de um produto como o Enjoei ou como o Uber oferecer uma melhor experiência para os usuários, fazem com que esses produtos ganhem maior confiabilidade para essas pessoas. O fato de um produto ser, de fato, útil, ele está muitas vezes relacionado a ele ter, de fato, uma melhor usabilidade. Então, todas essas camadas se interpenetram. Então, eu proponho, normalmente, esse tipo de diagrama aqui, em que as camadas todas se interrelacionam e se sobrepõem. Só que a coisa é diferente de acordo com a mídia. Se a gente, na época do jornal impresso, e a gente está vendo cada vez uma maior migração do jornal impresso para as mídias digitais, a gente percebia que o que a gente mensurava em relação à experiência, quando a gente falava do jornal impresso, estava mais relacionado a questões como diagramação, a como eu hierarquizava as informações no papel, a própria qualidade e adequação da diagramação, entre outros pontos. Quando a gente passa para as mídias digitais, eu tenho uma série de recursos que entram nessa história e tornam a coisa um pouco mais interessante, como, por exemplo, permitir que o usuário também colabore, que o usuário acesse por diferentes dispositivos e que a forma de interação seja bastante diferente, inclusive atendendo diferentes necessidades que as pessoas têm. Então, eu começo a oferecer um pouco mais de riqueza nessa colaboração e principalmente nessa interação. E aí, voilá, eu tenho um elemento ainda mais interessante na história toda. Se a gente observar, essa imagem mostra aquele mesmo diagrama do Morvaio justaposto com uma série de ocorrências. O que quer dizer isso? Na verdade, a gente não tem uma única experiência do usuário, porque todos nós aqui somos diferentes, com repertório diferente, formações diferentes. Então, construir a tal experiência do usuário é um pouco mais complexo do que parece. Nós temos nossas experiências baseadas no que a gente aprendeu, do que a gente viveu antes de entrar nessa sala, do que a gente vai viver, talvez, nas próximas horas. E a gente também tem essa experiência baseada no nosso contexto, onde a gente está. Então, tudo isso acaba tornando a coisa mais complexa. Por isso, acaba sendo um pouco difícil nós construirmos
uma utilização adequada do termo design de experiência do usuário, ou User Experience Design, como se costuma dizer. Porque o processo de experiência desse usuário é algo muito difícil de mensurar. É mais fácil falarmos de design de interação e aí sim trabalhar em prol de uma melhor experiência. Ou, como a gente estava falando, dessas camadas múltiplas que talvez até a gente sobreponha cada uma desses diagramas, já que a minha experiência acaba impactando na do outro, como muito bem falou o pessoal das palestras anteriores. A experiência que eu tenho com o produto acaba tendo um impacto muito grande na experiência do próximo usuário, pela forma como eu falo dele, pela forma como eu me relaciono com esse produto nas mídias digitais. As pessoas são todas diferentes, como a gente falou. Então, olhar para as pessoas acaba sendo muito estratégico para que a gente atenda, de fato, as necessidades de acordo com cada produto. E não é diferente quando a gente fala de mídias de conteúdo digital. Alguns números muito rápidos. 55% hoje dos brasileiros estão com essa internet. Isso parece muito pouco, mas se a gente olha para o que de fato é o Brasil, a gente sai um pouco do eixo Rio-São Paulo, a gente está falando que de 200 milhões de pessoas. Alguém se machucou aí? Não? Machucou? Pessoal do céu. Bom, felizmente ninguém se machucou, pelo menos, né? Acho que foi só o susto mesmo. Não estava ensaiado isso, tá? Desses 200 milhões de pessoas, a gente está falando de 55% que estão hoje conectados à internet. Vamos lembrar, nós somos um país que temos o Rio de Janeiro e São Paulo extremamente urbanos e temos estados como Acre, Roraima, que são áreas ainda muito pouco urbanizadas de maneira geral fora das capitais. Então, isso é um número muito importante. Um número ainda mais importante, talvez. A gente tem 76%, 76 milhões de pessoas, desculpe, dos brasileiros já com o smartphone. Estão capazes de acessar a internet. Então, a forma como essas pessoas interagem com a tecnologia é muito diversa. E a forma como elas interagem, por exemplo, com jornais online também é muito diferente. 75% dos maiores de 15 anos têm dificuldade de leitura. Isso é uma coisa que eu vou destacar nesse momento, vou destacar um pouco mais no final da nossa conversa. Como é que a gente lida com as diferentes escolaridades e familiaridades das pessoas com conteúdo escrito? Como é que a gente tem essa familiaridade e com essa efetividade de dar notícia, dar informação para essas pessoas? A gente tinha 21 milhões de pessoas, em 2010, com mais de 60 anos. E a gente sabe que é uma preocupação em relação ao público da melhor idade, não só atender as necessidades dessas pessoas que muitas vezes têm dificuldade com tecnologia, mas também algumas possíveis questões ligadas a aparecimento de alguma deficiência, o que é uma outra preocupação muito importante quando a gente fala de experiência. No último censo, a gente tinha 45,6 milhões com alguma deficiência. E é estratégico e importante falar disso, principalmente eu, que sou pesquisador da área de acessibilidade web. A gente, quando fala de deficiência, a gente fala de diferentes formas de receber e transmitir informações. A forma que um cego lê um jornal online é muito diferente que nós aqui, que enxergamos. Acho que não temos nenhum cego, eu tomei cuidado de observar, posso estar enganado, mas acho que não. De acessar o conteúdo. A visão ela é sintética, eu consigo ter uma noção do todo. Um cego, quando acessa a internet, ele acessa a partir de programas que leem cada conteúdo para ele. Então, ele vai tendo contato com os elementos aos poucos. Então, pensar nessa experiência é importante também, para que as pessoas também tenham acesso ao conteúdo. E aí, a última estatística que a gente tem em relação à acessibilidade nas páginas no Brasil é que apenas 5% das páginas, e olha que esse filtro foi feito só na parte dos sites governamentais que deveriam ser acessíveis por lei, eles atendem os requisitos mínimos de acessibilidade. Então, se eu não consigo sequer ter acessibilidade ao conteúdo, eu não consigo nem saber se aquele conteúdo me atende ou não, se ele é efetivo ou não, se ele tem se ele atende, por exemplo, as minhas necessidades de informação. E vale destacar que, no caso da pessoa com deficiência, muitas vezes uma barreira se torna um obstáculo intransponível.
Muito diferente de nós, que se a gente está sem o mouse, a gente chega em casa, acessa nosso computador de casa, que lá tem o mouse e a gente fica confortável. É muito importante pensar nas diferentes formas que as pessoas têm na hora de pensar na tal experiência. Isso é a questão da experiência, ou a tal experiência, como eu tinha colocado. Daí a gente pensa, quais são os caminhos que a gente poderia pensar para ter hoje a mídia que já ganhou uma maior maturidade como a internet, atendendo ainda mais efetivamente as necessidades desse mundo diverso de pessoas. Eu queria trazer aqui para vocês, especificamente, um caso do New York Times Labs, que é um caso interessante porque eles, além de terem fundado esse laboratório de inovação em relação a possíveis melhorias da experiência das pessoas com o conteúdo, eles colocam isso publicamente. Isso é interessante porque não só permite feedback da comunidade para eles, mas também porque nos permite refletir sobre o nosso próprio universo. E o que eu acho também interessante, que não é um exercício bobo de futurologia, eles colocam uma coisa muito específica. Só valem inovações factíveis nos próximos 3 a 5 anos. Então, é muito comum que só se peguem coisas que sejam muito factíveis tecnologicamente, que pelo menos já se estejam pensando na academia para a sua possível aplicação ser em curto prazo. O primeiro projeto que eu trouxe 3 projetos que eles colocaram lá, eles têm um pouco mais de coisas, quem quiser depois pode acessar a página para ver. É uma coisa que chamam de compendium. O que eles pensaram? O New York Times é normalmente considerado uma referência de conteúdo jornalístico, historicamente, assim como o Globo é para a gente também. E as pessoas têm feito, de cada uma à sua maneira, coleções de conteúdo do New York Times Labs. Então, cada um faz, por exemplo, às vezes cadernos e recortam e colam nos cadernos, organizam isso em planilhas e vão fazendo diferentes coisas para organizar o conteúdo do Labs. O que eles pensaram? Vamos fazer isso com a própria plataforma digital. As pessoas vão ter os seus perfis e vão poder criar coleções digitais em que elas mesmas organizem a estratégia de classificação e de organização e de navegação desses conteúdos. E foi isso que eles fizeram. Eles têm esse site no ar. Como vocês devem observar, eu posso organizar por tópico. Isso fica associado a um perfil específico de usuário que é salvo. Então, é uma maneira interessante de fazer com que o usuário crie uma relação ainda mais intensa e mais verdadeira com o conteúdo desse jornal. Uma outra proposta muito interessante é o que eles chamam de editor. Também é do mesmo ano, do produto do ano passado, 2015, e esse tem uma proposta um pouco mais sofisticada. É necessário um parênteses interessante para a gente ver o real poder dessa ferramenta. Se a gente observar, ali tem duas áreas nessa tela. Uma área branca em que tem um texto sendo digitado e uma área à direita preta em que algumas bolinhas estão saindo de uma bolinha de cima, editor de texto, para bolinhas de baixo, que são como se fossem caixinhas. O que isso está querendo dizer? Enquanto eu estou digitando, se eu digito o nome de uma pessoa, automaticamente essa palavra é relacionada com os nomes de personalidades numa base de dados, e aquele texto fica catalogado como, se ele fez uma referência a Obama, a palavra Obama faz uma referência ao que eles chamam de New York Times People, e essa referência a Barack Obama passa a estar anotada como Obama, e aí referência com tudo que a gente pode imaginar. Obama, presidente dos Estados Unidos, até o ano de 2016 e tudo mais. Todas essas relações semânticas dessa informação vão sendo feitas automaticamente. Isso é uma proposta antiga na internet, que chamavam de web semântica, de fazer que o conteúdo fosse rico, relacionado com diversas outras informações. Por que isso é importante? Isso gera, por exemplo, a possibilidade de fazer conteúdo adaptável, relacionável. Então, o cara, por exemplo, quer fazer uma pesquisa sobre a história do Obama, ele vai poder acessar todas as notícias que estão relacionadas ao Obama. Ele pode fazer coisas ainda mais sofisticadas, como gerar automaticamente uma timeline
do Barack Obama, desde antes da presidência até talvez os anos seguintes, se a gente pensar nos próximos anos. Isso sem precisar que ele, por exemplo, encomendasse uma pesquisa. E essa informação fica na ponta do usuário, o que é muito interessante. Outra proposta que eles colocaram é o que eles chamam de membrane, que cria uma forma de interagir a partir do próprio texto. Qual é a questão? O usuário, enquanto está lendo, ele poderia marcar uma seção do texto, como tem um highlight aqui na imagem, e fazer uma pergunta. Ele pode escolher de que forma ele quer perguntar. Então, no caso aqui foi escolhido a expressão select a question, they want to ask, e ele escolhe se who, what, when, e essa pergunta é mandada para quem escreveu o texto, que vai responder diretamente para o usuário, que, claro, está logado para que isso tenha uma interação possível. Então, o usuário recebe a resposta diretamente a essa pergunta, o que cria uma relação direta conteúdo-usuário. Então, a gente viu aqui 3 possibilidades, né? As correções de conteúdo pelo leitor, o conteúdo semântico e adaptável, e a gente viu a interação pelo leitor por meio do texto. Aí eu pergunto para vocês, isso seria algum tipo de panaceia? Eu estou trazendo isso aqui para vocês porque eu acredito que isso vai resolver todos os problemas de experiência. Seria contraditório pelo que eu disse antes. E eu não quero dizer isso para vocês. Pode ser que, de fato, a gente tenha, a partir desses meios, e a partir de outros que se desenvolvam, pelo Labs e pelos outros núcleos de inovação que existem em todos os jornais, eu acredito que o Globo também esteja pensando isso, jamais a gente poderia pensar isso como panaceia. Mas o ponto é, se a gente pensa em inovação e melhorar de fato essa experiência, a gente deveria ter um foco não só na tecnologia, mas principalmente nas pessoas. E vale lembrar que outros meios de interação muito inovadores, talvez disruptivos, como se costuma dizer hoje muito, também uma outra palavra que vem sendo muito mal utilizada, se propuseram como, talvez, elementos que quebrariam completamente a maneira como a gente se relaciona com o conteúdo e, com pouco tempo, foram sendo abandonados. Um exemplo disso é a folksonomia. Propunha que os usuários classificassem seu próprio conteúdo a partir de tags. E se percebeu com o tempo que as pessoas não tinham paciência em classificar muito tempo esse conteúdo, tinham dificuldades de fazer esse conteúdo se organizar de uma maneira sustentável. Isso, aos poucos, foi sendo abandonado. A gente viu também no Ídolos da Web 2.0 as interfaces que podiam ser adaptáveis. Então, o sujeito montava lá o seu dashboard, a sua área inicial na web, em que tinha suas notícias, tinha previsão do tempo, tinha algumas outras coisas. E alguns sites grandes, inclusive, embarcaram nessa possibilidade. O site da BBC chegou há algum tempo a ser um usuário dessa possibilidade, permitindo que as pessoas também personalizassem a sua página inicial, de acordo com as caixinhas de editorias que eles mais queriam, eles poderiam ampliar, trocar a cor dessa barra de cima, dentre outros elementos. Pouco tempo depois, isso também foi abandonado. E os comentários talvez sejam hoje a bola da vez. A gente vê que são um caso complicado, no caso do Globo, no caso de tantos outros jornais. Aqui eu trago uma nota do editor da Reuters, que em 2014 desistiu dos comentários, porque é muito difícil controlar quando você permite uma área livre de comentários. E aí tem 2 problemas, ou eu abandono, ou eu faço um filtro, que é tão difícil de se manter por conta do número de contribuições, acaba tornando inviável essa possibilidade tecnologicamente. E aí, a partir disso, eu queria colocar algumas considerações. Primeiro, eu acho que todos concordam aqui que a evolução das mídias é algo muito natural. Se a gente olha para a história do século XX e XXI, especialmente do século XX, a gente viu como que a gente fez uma passagem de mídias e como cada mídia que trouxe, que chegou, trouxe incertezas sobre se ela de fato atenderia às necessidades das pessoas e se ela substituiria a anterior. Isso aconteceu com rádio em relação à impressa, aconteceu com a TV em relação à rádio, aconteceu com a internet em relação à TV e outros.
e a gente tem talvez outras discussões hoje. Mas o fato é, essa evolução, ela, apesar de ser natural, ela deve atender às necessidades das pessoas. Nunca deve ser focada especificamente na tecnologia. Se a gente não faz pesquisa para ver se, por exemplo, essas inovações propostas pelo Leves e por outros centros de inovação estão de fato atendendo a necessidade das pessoas, quando elas interagem com essas tecnologias, a gente pode cair nos mesmos problemas que a gente viu com outras formas de interação. Outra questão, que é muito importante no caso da mídia, especificamente, a gente está passando por uma transformação em relação às novas gerações, como elas interagem com o texto. Principalmente os jovens de hoje, que interagem demais com vídeos, com o Twitter, e tem uma relação muito insípida, quase que inexistente com o texto, lendo muito pouco. Há que se pensar como vai ser a relação dessas pessoas com conteúdo, talvez nos próximos 10, 20 anos. Isso também é algo que talvez seja um ponto interessante a se pensar em relação à inovação, em relação à experiência que as pessoas têm com conteúdo. Como se pensar esses novos leitores em relação que esses caras têm com as mídias digitais e com a leitura. E aí, eu queria salientar muito a questão do design de interação para isso. A complexidade que a profissão de design de interação tem hoje, eu diria que ela só vai crescer considerando todo esse contexto que a gente tem. O desafio de conhecer a diversidade de formações, de necessidades das pessoas, aumenta a importância de se atender às necessidades efetivamente dessas pessoas e, por assim dizer, também na necessidade de ter melhores formações, uma melhor educação desses profissionais. O Senac, especificamente, ele teve um curso de especialização chamado Design de Interface, no início dos anos 2000, e teve uma constante preocupação em evoluir. Teve o primeiro curso de Design de Interação, há de 5 anos atrás, e já teve uma reformulação que está sendo, inclusive, validada nos últimos meses, para que a gente possa ter um curso que atenda ainda mais às necessidades do mercado. A gente fez, inclusive, um painel com profissionais de mercado, pesquisas com alunos, com ex-alunos, para atender, de fato, necessidades reais, concretas, de como trabalhar a educação dos novos profissionais, atendendo a esse mundo complexo em que a gente vive, cada vez mais conectado e controverso. Eu queria deixar uma mensagem, que é uma mensagem que parece antiga, quando a gente olha para a data, mas que é o objetivo do design de interação para 3 autores, que são autores do livro mais conhecido, Design de Interação, Price, Rogers e Sharp, essa é a definição de 2002. Eles propõem simplesmente que design de interação deveria projetar produtos interativos para melhorar o dia a dia e as tarefas das pessoas. Eu acredito que se o design conseguir melhorar, de alguma forma, o dia a dia das pessoas, nas pequenas coisas, seja na forma como elas compram produtos, como elas conseguem um transporte, ou que elas tenham um melhor acesso ao conteúdo impresso e digital, a gente está conseguindo melhorar um pouco o mundo que a gente vive também. Quero agradecer, estou à disposição para perguntas. Obrigado. Obrigada, Edson. Bom, Sérgio, acho que design de interface é a sua praia, né? De interação também. Então... Alô. Então, primeiro momento de tietagem. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui do lado do professor Edson. Né? Professor Edson, acho importante esse entrelace entre academia e o mundo dos negócios, né? Uma agência, por exemplo. E eu acho que a gente vai trazer pontos de vista bem diferentes. Tá? Eu gostaria também de agradecer estar ao lado de Cristiano De Luca, eu como leitor desde o primeiro do caderno de informática do Globo, muito tempo atrás. Desculpa expor essa data, né? Mas eu cresci com a internet, cresci lendo essa mídia, cresci lendo as matérias que você fazia e cresci também junto com o jornal. Então agradeço ao jornal por dar a oportunidade de a gente estar aqui falando hoje. E também acompanhei todas essas, né, alterações, esses booms, essas bolhas, esses
momentos de euforia e desespero. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência agora do outro lado, um pouco uma experiência numa agência que é chamada Huge. Tá? Então, nós vamos falar sobre como é a experiência hoje, no nosso ponto de vista, são nossas considerações sobre como é o consumo de conteúdo hoje em produtos digitais. Tá? Eu sou o Sérgio Salvador, eu costumo dizer que eu poderia ser super-herói da Marvel, porque as minhas iniciais são repetidas, SS. Então, eu sou designer gráfico de formação. Então, eu comecei lá atrás, eu trabalhei muito com jornal também, quando eu comecei a minha carreira. Só que eu fui, aos poucos, derivando um pouco para o digital, quando o digital surgiu, e eu acabei me especializando em usabilidade de interfaces humano-computador, que é um nome muito bonito, para descrever esse tipo de área que tenta estudar e melhorar a interação com produtos digitais. E aqui alguns clientes que a gente trabalhou recentemente. Nossa agenda aqui, vou falar um pouquinho sobre quem é a Huge, eu não creio que tantas pessoas conhecem aqui. Nós somos uma agência, apesar de grande, uma agência que hoje ainda é considerada uma agência de nicho, e sobre os desafios do conteúdo digital. Bom, um pouco sobre a Huge, essa é a nossa proposta. Né? Nós somos uma agência global e a gente conecta negócios a usuários, através de experiências digitais. Então, a gente considera também, sim, a necessidade do usuário, mas a gente, como uma agência, a gente precisa cumprir objetivos de negócio dos nossos clientes. Então, a gente faz o equilíbrio entre essas duas coisas. Tá? Uma agência americana, ela nasceu no Brooklyn, na época que o Brooklyn não era ainda esse lugar hipster e legal que é hoje. Né? Ele era um lugar que estava sofrendo um renascimento. E nós fomos fundados naquela época como um estúdio de design centrado no usuário. Então, naquela época que a gente estava falando de agências digitais, a gente estava falando de agências que faziam sites, né, que simplesmente pegavam inspiração dos profissionais e colocavam numa interface em um site para um cliente. A nossa proposta era diferente, desde o início sempre foi, nós colocamos o usuário no centro do processo. Então, nós, antes de fazer qualquer tipo de planejamento, a gente tem que compreender quais são as necessidades do usuário e quais são também necessidades dos negócios dos nossos clientes. E a gente cresceu depois de design centrado no usuário. Hoje, várias competências que a gente também exerce hoje em dia, né, são todas surgindo em volta do user experience para complementar essa missão, esse objetivo de trazer experiências que as pessoas amem. E é isso que a gente faz. Né? Eu acho que tudo que a gente falou, como designer, me deixa muito feliz que nosso objetivo é fazer coisas que as pessoas amem. Tá? Então, amar significa você ter, para mim, você ter o ápice da melhor experiência. Né? Nós estamos hoje muito grandes, né? Mais de mil pessoas trabalhando, majoritariamente pessoas técnicas, então muitos designers, é uma coisa que assim, até me emocionou quando meu primeiro dia de trabalho eu já fui para um projeto fora do Brasil, eu cheguei no escritório que eu não conhecia ninguém, e me deram uma mesa, e eu sentei nessa mesa, e você imagina como deve ser escritório de agência, que está na moda, transada, sempre é aquela coisa, né, ampla, não tem divisórias, não tem nada, é uma mesa e centenas de mesas. Eu olhei em volta, eu estava numa área que era uma área de user experience, eu olhei em volta, todos eram designers, todos. E eu fiquei até emocionado pensando, caramba, como uma empresa pode dar certo com tantos designers juntos, né? E assim, eu não imaginava que o modelo de negócio podia funcionar juntando tanta gente que pensava como eu. Mas funciona, a gente já está expandindo para vários lugares, a gente tem 3 escritórios no Brasil hoje. Começou aqui, a sede é no Rio, e a gente já expandiu para São Paulo e Porto Alegre. Alguns clientes que a gente atende pelo mundo, alguns clientes são de mídia, né, a gente atende cliente de tudo quanto é tipo, mas alguns clientes são de mídia também. Né? E aqui eu trouxe alguns cases recentes que a gente trabalhou especificamente falando de consumo de conteúdo. Né? Nós trabalhamos para Harvard Business Review, né? Um projeto recente de redesign do site. Esse projeto foi feito inteiramente no Brasil. O cliente é um cliente francês, Eurosport, que é o maior site de consumo de conteúdo esportivo da Europa, e foi feito por uma equipe de viciados em esporte, além de designers, né, viciados em esporte, aqui do Rio de Janeiro, que mudou bastante assim, a forma como se consome conteúdo em tempo real. Conteúdo esportivo é sempre muito baseado nisso.
Nós fizemos também o projeto do TED, isso foi feito por equipe de fora, né, a Rio de Fora, e nós também trabalhamos para outros tipos de consumo de conteúdo, não só notícias. Por exemplo, a gente tem uma parceria com o Google e a gente é responsável pelo desenho do site do Think with Google, que é um site que traz insights, que traz inovação, que traz material que é interessante para você consumir, para sempre se manter atualizado no digital. Tá? E durante nossos projetos, nós identificamos alguns desafios, né, para o consumo de conteúdo no digital hoje em dia. E vale lembrar que tem 2 projetos que nós participamos muito recentemente, que foi o Estadão, né? Nós refizemos a presença digital do Estadão, tanto no desktop quanto no mobile, e nós também trabalhamos para o esporte interativo, mais uma vez conteúdo esportivo, né? E nós fizemos investigação e surgiram uma série de questionamentos, e que eu vou trazer algumas coisas aqui para você, algumas reflexões. Tá? Então, quais são esses desafios? O primeiro deles é da distribuição. Tá? Há muito tempo atrás, o caminho do usuário até o conteúdo era a página principal, a homepage de um portal. Tá? Isso foi como surgiu o modelo. Né? Então, você colocava um destaque na home do seu portal, e isso já era uma garantia de audiência. Mas era uma garantia de consumo desse conteúdo. E, inclusive, havia muita luta para ver quem é que ficava acima do primeiro scroll, quem é que ficava no ponto de maior destaque. Isso tudo era uma guerra, era uma política, todo mundo aqui que já tem história nisso sabe. Né? E esse era o caminho que se usava para chegar até o conteúdo, esse era o caminho de consumo. Mas o comportamento do usuário mudou, e o Edson usou o exemplo do New York Times para o Labs, né, que eles têm, e o New York Times está sempre na vanguarda disso. Né? O New York Times tem um reporte de 2014 que já mostra que tinha esse título, né, que era meio apocalíptico, né, que a homepage morreu. Né? Então, o New York Times já pesquisou e já tinha entendido que isso tinha acontecido lá atrás de 2014. Né? E nós não controlamos mais qual é a página de entrada de uma pessoa para consumir o conteúdo. Isso é um fato. Né? Então, hoje, o usuário, para chegar até o conteúdo dentro de um portal, não é a homepage que eu estou falando. Então, o conteúdo lá dentro de um portal, um conteúdo específico, ele hoje usa vários meios, né, principalmente redes sociais. Então, a gente tem que começar a entender essas fontes, para poder se planejar e gerar uma estratégia para tentar controlar melhor essa experiência. Então, entender como o Google classifica seus resultados, como o Facebook decide o que o usuário vê no feed, e isso muda constantemente, né? A gente tem sempre que ficar atualizado. Que tipo de imagem gera mais like no Instagram? Se você vai gravar o vídeo do Snapchat em pé ou deitado, deitado pelo amor de Deus, mas se bem que a minha opinião pessoal não vale nesse ponto, tem que estudar. Né? E isso tudo é muito importante para você se posicionar nesse novo cenário. Um outro desafio hoje em dia é o contexto. Então, além do canal, além de você estar falando do digital, além de estar falando da internet, a forma como você consome é que vai ditar para você a experiência. Tá? Então, quando o Google, em 2015, mudou o algoritmo dele para passar a priorizar páginas que tivessem uma boa experiência mobile, deu-se o nome de Mobilegeddon, né? Que foi o Armagedon, aí, porque tinha uma contagem regressiva e eles avisaram com muita antecedência que se a sua página não estivesse preparada para o mobile, a sua página ia cair no ranking. E a sua página cair no ranking significa que menos pessoas vão encontrar e menos pessoas vão acessar. Tá? Então, você precisa estar levando isso em conta. Só te cortando, tem uma brincadeira do Google nos Estados Unidos, é uma piada que diz o seguinte: quer esconder um morto, bota ele na segunda página do Google. Exatamente. Todo mundo aqui tem essa experiência, né? Raramente você passa para a segunda página. Se você não está, hoje em dia, se a sua página não está preparada para o mobile, é muito difícil que ela esteja no primeiro scroll da busca do Google. Tá? E quando você está falando em mobile, você tem que entender que o usuário no mobile, ele é totalmente fragmentado e totalmente disperso. Né? Existe um estudo do Google, o próprio Google, falando sobre microcontextos, né, micromomentos, né? E esse estudo diz que 94% das pessoas navegam enquanto faz outras atividades. Vocês já devem ter ouvido falar do termo de second screen. Né?
que é o que você assistindo uma tela principal, por exemplo, um seriado, ou assistindo a TV, e você ao mesmo tempo está com o celular ali consumindo redes sociais, consumindo outros sites, consumindo informações sobre o programa. Isso é um conceito que até agora não vingou, ele parecia promissor, mas como muitas coisas que pareciam promissoras, elas também ainda estão meio que patinando e engatinhando. Então, nessa situação onde o contexto é muito importante, User Experience entra com uma força muito grande. Por quê? A gente precisa conhecer o comportamento do usuário. Então, como eu falei lá atrás, pelo menos eu acredito que a nossa agência tem esse diferencial, não é uma exclusividade. Tá? Nós não somos donos do User Experience no mundo de agências, não é isso. Mas a gente realmente tem como filosofia começar tudo pelo conhecimento do comportamento do usuário. Então, nós fazemos pesquisas com o usuário, nós vamos até as casas do usuário, em situações onde a gente tem que pesquisar um contexto específico de, por exemplo, como o usuário interage com o painel de um carro durante a sua viagem. Nós vamos com o usuário, sentados, gravando, entrevistando, de preferência numa pista de teste, para o usuário não bater no trânsito, mas a gente vai fazer essa investigação para tentar entender como o usuário se comporta dentro de um contexto específico. E para onde nós vamos agora, assim? Quais são esses novos destinos que a gente pode ter? Né? Hoje em dia, a gente tem uma outra característica que vem tomando mercado, que é, quem antes era intermediário, está agora se transformando também em destino. Tá? Me disseram que usaram esse slide da abelhinha mais cedo aqui, do Facebook, né? Que é o article do Facebook. Então, o Facebook, que antes era apenas um intermediário entre o usuário e a notícia, o conteúdo, ele hoje em dia está se transformando também no destino, porque ele está puxando esse conteúdo e já apresentando o conteúdo para o usuário, enquanto ele consome. Né? Ou, por exemplo, isso aqui é bem, eu diria que uma tendência muito forte, que é você informar apenas o que o usuário precisa no momento em que ele precisa. E falando sobre isso, o Google está disparado na frente, pela quantidade de dados que o Google tem dos usuários, pela quantidade de dados que o Google consegue processar e consegue identificar tendências. O Google Now é um exemplo de tentar trazer para você o que você precisa, o que você gosta, o que você vai ter interesse em ler, né, no momento em que você estiver precisando dele. Então, quem usa o Google Now sabe como funciona, ele usa todo o histórico do seu Gmail, ele usa todo o histórico de navegação para tentar entender o que você vai fazer depois e já te trazer informações relevantes sobre isso. E nós temos que pensar também que eles não têm nenhuma carga de produção de conteúdo. Tá? Eles estão fazendo tudo isso sendo intermediários e mostrando o conteúdo. Mas isso é uma realidade. Tá? Isso é uma realidade que vem acontecendo. E eles têm vantagens. Vamos analisar um pouquinho essa situação que pode parecer negativa. Eles têm mais audiência, eles têm maior volume de dados sobre os usuários, eles conseguem transformar isso em inteligência para mostrar seu conteúdo na hora que você precisa e o conteúdo interessante para o usuário. E eles têm muito mais segmentação, que é você saber exatamente quem você pode atingir com aquele conteúdo específico, que vai agradar aquela pessoa, porque aquela pessoa está interessada. Então, o caminho é, você tem que tirar proveito dessas coisas, você tem que entender como é que você tira proveito de toda essa inteligência, de todos esses dados, de todas essas tendências, para que você possa produzir o conteúdo e fazer com que o conteúdo chegue na mão da pessoa certa. Não só não chegue na mão do público, chegue na mão do usuário, mas chegue na mão do seu alvo específico. Tá? É um exemplo aqui que tem sido muito bem sucedido. O BuzzFeed, se você vê o site do BuzzFeed, ele não corresponde a 20% dos consumos, digamos assim, de conteúdo do BuzzFeed. Isso quer dizer que o conteúdo do BuzzFeed ele é consumido, 80% dele, em outras plataformas. Então, o site ele perde um pouco da relevância. O site em si, onde o conteúdo estava hospedado, onde o conteúdo estava disponibilizado, do jeitinho que você queria, ele perde um pouco
essa relevância, porque o conteúdo ele quer ser livre, o conteúdo ele quer chegar nas pessoas do jeito que as pessoas querem, na hora que as pessoas querem, né? E isso também implica, então, em você medir quais são as métricas de sucesso, né? Então, você hoje em dia mede visitas na sua página, views daquele conteúdo no seu site. Você tem que mudar o jeito que você mede isso. Você tem que mudar o jeito para qual é a quantidade de interação que aquele conteúdo gera, a quantidade de compartilhamento, a quantidade de outros tipos de coisa que você antigamente não estava acostumado a fazer e você não estava pensando em fazer, né? Você tem que analisar o seu sucesso de uma outra maneira. E o seu sucesso ele pode acontecer, como a gente viu no BuzzFeed, ele pode acontecer, mas ele tem que ser medido de uma outra maneira. Se você medir do jeito antigo, você vai estar achando que você não está tendo sucesso, mas na verdade você pode estar tendo sucesso, né? E, como eu falei, o conteúdo quer ser livre, então não é mais agora sobre o seu usuário vir até o seu conteúdo. Agora é o seu conteúdo que tem que ir até o usuário, tá? Então, como eu falei aqui, as pessoas hoje elas recebem na hora que querem, elas leem na hora que querem, as interações estão cada vez mais curtas. Você tem que se adaptar a essa situação e o seu conteúdo, a sua métrica de sucesso é levar o conteúdo até o usuário. Não é mais esperar quantos usuários você tem ativo e quantos usuários vêm até a sua mídia, o seu site, tá? Eu botei aqui perguntas, mas eu queria falar mais uma coisinha sobre isso. Eu acho que a gente deve ter uns minutinhos. Quando a gente fala de conteúdo jornalístico, conteúdo de notícias, isso tudo é relevante, mas tem toda uma outra gama de conteúdos que a gente não colocou aqui, como, por exemplo, consumir seriados no Netflix, né? Quantos aqui usam Netflix? É quase tanto quanto o Uber. Então, temos uma disputa aqui. Bom, não sei se vocês sabem, mas o Netflix ele tem uma capacidade de mastigar dados e gerar tendências muito forte, muito grande. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O seriado House of Cards, por exemplo, ele foi praticamente construído com todas as preferências das pessoas. Então, quem é o ator que as pessoas mais procuravam e mais assistiam? Era o Kevin Spacey. Então, o Kevin Spacey foi escolhido para ser o protagonista. Qual era o tipo de tema que as pessoas mais gostam de assistir? Eram temas políticos, né, intrigas políticas, etc. Então, na hora que você assiste o House of Cards, na hora que você fica satisfeito, você fica querendo mais um episódio, etc., não vamos ser naífes de que aquilo foi por acaso. Aquilo foi construído, totalmente construído. E é um conteúdo que você consome, que te satisfaz, que faz você gostar, que faz você amar e você compartilhar, e que ele foi totalmente planejado, né? Então é possível fazer isso, sim. É possível você entendendo mais os seus usuários, seja... Então vamos nos afastar um pouco novamente. Conteúdo jornalístico não é fabricado, mas você ainda assim pode saber exatamente a quem você quer atingir, como atingir e a hora certa de atingir. Então, hoje em dia, esse para a gente é um novo paradigma do consumo de conteúdo. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Lembrando a todos vocês que vocês podem fazer perguntas pela hashtag #OGlobo20Digital. E aí, enquanto eu espero as perguntas virem, eu já vou fazer a minha pergunta, porque eu fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui. Tá? Se a gente tem a jornada de consumo do usuário, se a homepage morreu, e eu concordo com isso, se a gente precisa levar o nosso conteúdo até o usuário, não mais trazê-lo até nós, né? Eu achei que vocês iam dizer o seguinte: a gente precisa levar assim, mas a gente também precisa trazer de volta, porque senão a gente não se remunera. Poxa, agora que a mídia está encontrando um modelo de negócio com paywall e com várias outras questões para fazer que o digital consiga, de alguma forma, gerar uma receita, e ainda assim ela é uma receita marginal, a não ser que a gente tenha lá o New York Times, o Wall Street Journal, que sempre conseguiram ter um conteúdo premium assinado, né, e é um modelo de assinatura que é o modelo Netflix, que faz sucesso. A pergunta para vocês é o seguinte: o que eu preciso fazer como produtor de conteúdo, como produtor de mídia, para ter um conteúdo que seja atraente para que o usuário consuma,
e que isso me remunere. Eu preciso ter uma página interna boa, essa página interna precisa ter outros formatos de conteúdo, eu preciso ter um CMS que na hora que eu vou produzir o conteúdo, eu já tenho que amarrar isso tudo, o que o usuário vai ver no mobile, o que o usuário vai ver no relógio, o que o usuário vai ver em diferentes lugares. Posso falar? Eu tinha certeza que você ia perguntar isso. Na verdade é o seguinte, eu não acredito que existe bala de prata. Não tem uma solução. Uma parte que você falou é exatamente isso. É você produzir experiências que são experiências máximas, digamos assim, no meio onde ela está inserida. Então, mais uma vez, eu vou citar o New York Times, tem um brasileiro que trabalha lá, que esteve aqui esse ano, até num evento de arquitetura da informação, que é o Sérgio Peçanha, e esse cara é um gênio na hora de você produzir interação com notícias, interação com conteúdo. Então, se vocês vão até essas páginas do New York Times, que são abertas, né, algumas, né, não todas, e você olha a maneira com que a equipe dele, né, não só ele, a equipe dele planeja o consumo de conteúdo numa tela grande, num iPad, é uma maneira completamente diferente da maneira simplesmente passiva de você estar lendo uma notícia, né? Então, você tem interação, você tem vídeo, você tem movimento que troca a posição das coisas, você realmente está interagindo, você está experimentando aquele conteúdo. Isso é uma maneira. E ela tem que ser feita em conjunto com você entender exatamente qual é o comportamento dos seus usuários e qual é o desejo deles, o que eles querem experimentar. Então, falando sobre vídeos, né, como você disse, hoje em dia a gente tem N plataformas de vídeo que tem perfis de pessoas que usam mais novas, mais velhas. Você tem que saber exatamente dentro de cada uma dessas plataformas, para o seu público, qual é o tipo de coisa esperada. E você tem que fazer com que o seu conteúdo esteja dentro daquilo que é esperado. Um exemplo, o Snapchat com todo o Explorer. Pois é, exatamente. Então, eu estava conversando com a Ana Raquel, que é uma designer de interação nossa, que ela é muito especialista em arquitetura da informação e conteúdo, e ela me ajudou até a gente fazer essa... Obrigado, Ana. Não sei se você está vendo aí. A fazer essa apresentação. Ela falou que... A gente estava conversando sobre isso, que antigamente, né, alguns anos atrás... Tudo no digital é antigamente, gente. Né? Ontem já é antigamente. Alguns anos atrás, existia uma tendência que era você ter uma plataforma ou tecnologia onde você inseria o conteúdo e o conteúdo ele é automaticamente cuspido no formato de cada dessas plataformas novas. Snapchat, né, etc. Mas isso não funciona, porque isso não tira proveito do máximo que aquela plataforma pode exercer, digamos assim. Então, eu acho que passa por você produzir experiências máximas, experiências muito boas em cada uma das plataformas específicas que você quer atingir e conhecendo exatamente quem é o seu usuário, quem é o seu consumidor, o que ele deseja, o que ele anseia. E aí você vai ter uma medida de sucesso. É que a conta não fecha, né? Para a gente ter um batalhão de gente, cada um fazendo um formato diferente. Como eu falei, não tem bala de prata. Isso é uma das atitudes, porque você tem que gerar conteúdo interessante, né? Mas você, ao mesmo tempo, tem que estar fazendo experiências com paywall, experiências com outros meios de remuneração. Então, na verdade, não é uma solução, mas um conjunto de soluções que você tem que ficar sempre tentando e tentando. Posso acrescentar um ponto? Eu concordo completamente com a questão de utilizar adequadamente cada mídia e as suas potencialidades. Então, se eu estou produzindo conteúdo para web, ou para dispositivos móveis, ou para aplicativos específicos, eu perceber como as pessoas utilizam cada uma dessas mídias e, a partir disso, adaptar a estratégia de conteúdo para cada um desses canais. Isso é um ponto, e eu concordo completamente. Mas um paradigma que é difícil de quebrar, e há caminhos para isso, é a questão da visão que o usuário, de maneira geral, tem sobre a internet e a gratuidade que as coisas lá estão. Então, se eu tenho conteúdos na internet, as pessoas têm a tendência a achar que tudo deveria ser gratuito e tem uma resistência, de fato, a pagar por isso. Isso tem sido um problema muito sério para os jornais. Eu já participei de projetos em relação a paywall e sei da dificuldade real, mesmo para grandes jornais, como adequar essa necessidade de permitir, né, que o usuário
acesse o conteúdo de degustação, mas pedir, por favor, se você gostou do nosso conteúdo, participe conosco desse projeto, porque de fato é isso, né? Ele está participando da construção e do crescimento desse jornal. Mas talvez estratégias de relevância e de melhor utilização dos canais façam com que os usuários percebam que o jornal X, em relação ao jornal Y, atende melhor às minhas necessidades de acordo com os canais que eu utilizo, de acordo com o meu perfil. Então, o foco na relevância específica dos conteúdos, na melhor utilização quanto possível dos canais e na adequação talvez seja um caminho para que isso aconteça. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. Quer dizer, a gente precisa focar numa audiência. Eu não posso atirar para todo lado, né? Já não é mais aquela história de falar para uma multidão. Eu tenho que tentar encontrar quem é aquele cara com quem eu quero conversar. A sua chance de sucesso aumenta, eu acredito, se você tem muito claramente quem você quer atingir. Perfeito. Bom, a gente tem uma pergunta aqui que vem da Always, e é para você, Hilde, mas eu vou estender para você também, porque eu vou botar mais uma casinha aqui no que ele falou. Ele pergunta como você lida com clientes de pensamento mais arcaico e que não compreendem as mudanças do consumo de conteúdo. E aí eu vou trazer uma coisa que eu estava conversando com a Elisa ali, que é o seguinte: estamos no mundo do branded content, a gente ouviu falar muito disso aqui, estamos no mundo da publicidade nativa, como é que a gente vai delimitar essas fronteiras ou elas não vão existir mais? Eu vou falar um pouquinho anterior, né, sobre clientes de pensamento arcaico. Você quer explicar o que é o pensamento Mas, arcaico? a gente está falando de clientes da agência ou está falando de usuários? Clientes da agência. Aham. Uhum. Eu vou falar aqui que é para o pessoal que está em casa ouvir, tá? O que ele está dizendo são clientes e as demandas que os clientes fazem. Muitas vezes essas demandas são old fashion. Né? Uma plaquinha ali, estão dizendo para a gente que acabou o fim, é o fim. Rapidinho, vai, agora é o almoço, deixa o pessoal falar. Só tem mais uma pergunta depois. Eu acho o seguinte, quando você tem e não se engane, uma agência, a Hilde é uma agência grande que tem um nome e tem uma reputação em relação a fazer a pesquisa e apresentar resultados, apresentar visões estrategicamente de como deve ser o produto. A nossa reputação ajuda no sentido de convencer o cliente. Sim, mas sim, muitas vezes você dá de cara com um cliente que, apesar de ter contratado uma empresa para tentar transformar digitalmente o negócio e a empresa, ele é resistente. Nessa situação, eu só tenho uma resposta. Teste. Teste e mostre resultado. Simples assim. Não é você que está falando, é o seu usuário que está falando. Então, é muito comum, nas nossas apresentações, existe uma fase que nós fazemos na apresentação, que é o que nós fizemos e o que nós descobrimos. E aí é comum de usar algumas edições de vídeo clips de usuários falando coisas que a gente gostaria de falar. Se a gente falasse, o cliente ia entender mal, mas o usuário está falando na cara dele ali exatamente aquilo que ele não queria ouvir, que precisa de uma tomada de decisão em cima. Então, nessa situação, deixe que o seu usuário, deixe que os testes provem o que você quer mostrar. Não pode ser nunca um embate da sua opinião contra a opinião dele. Experimente sempre, sabe? Lá atrás no Globo Online, Nielsen era o cara que mais mandava em User Experience. Né? E aí tinha um ditado dele que dizia assim: não surpreenda o usuário. Eu dizia para os designers, pelo amor de Deus, surpreenda positivamente, não é para levar o pé da letra. Né? Eu queria até acrescentar um ponto que uma das vantagens de se trabalhar com design interativo é a possibilidade justamente de testar e comprovar determinadas premissas que você adota a partir dos testes, porque o que acabava acontecendo, tem muitos colegas que até hoje trabalham majoritariamente com impresso, acaba acontecendo na verdade, é que no impresso, quando não há interação, quando você tem uma dificuldade maior de só testar de fato as coisas, ouvir a opinião das pessoas, as pessoas já tendem a adotar as coisas com o foco na opinião, né? Como a gente costuma dizer. E com o design interativo, você tem de fato a possibilidade de ver as pessoas utilizando não só
o produto na sua primeira abordagem, mas ao longo de um tempo, por exemplo, com o estudo de etnografia. Então, você perceber como que está sendo a adoção daquele produto, por exemplo, durante um processo de 2 meses. As pessoas abandonam, elas começam a utilizar menos. Se elas começam a utilizar menos, por que elas começam a utilizar menos? E ver, de fato, quais são as características que poderiam ser melhoradas, ajustadas, para que o produto atenda melhor às necessidades. Falando do ponto específico que você colocou em relação ao conteúdo ligado a marcas, o branded content, eu me identifico muito com a fala do Thier, que falou de verdade na hora de interagir com o seu público. Eu acredito que aquela história antiga do marketing, que já morreu, na minha opinião, de criar necessidades, já está muito claro que as pessoas percebem quando isso acontece, né? Quando são necessidades falsas, criadas, não focadas nas suas reais necessidades. Então, se as marcas querem de fato atender as pessoas, isso também vale para o conteúdo, elas devem saber quem são as pessoas, suas necessidades e tentar focar nelas. Exato. Eu estou nesse momento com um projeto, com um banco, e a gente está numa discussão que tem exatamente a ver com isso. Eu não estou falando de conteúdo, mas estou falando de funcionalidade, onde a plataforma tecnológica que ele adotou, ela tem uma série de possibilidades e o cliente, nesse momento, está fazendo pressão para que a gente use o máximo de funcionalidades possível da plataforma. Só que a gente convenceu do contrário, de que o ponto de partida é qual é a necessidade do seu usuário. Se ele não tem necessidade de uma funcionalidade, ela vai estar só tomando espaço na interface e vai estar confundindo a interface e tornando a experiência da pessoa pior. Então, é você começar a desenhar pelo usuário. Então, colocar o usuário no centro do processo. E não só porque você pode disponibilizar A, B ou C a mais. Eu acho que é uma mudança de mentalidade realmente, e voltando ao que eu falei lá na frente, os testes ajudam muito a você provar por que você está fazendo isso, né? Bom, como a gente está estourado, eu vou usar a última pergunta aqui do Silvio Neto, para que vocês deem o recado final de vocês. E ele pergunta o seguinte: como a User Experience deve pensar a sua função educativa? Deve se adequar ao usuário ou deve educar uma mudança de comportamento? Acho que você acabou de responder, né? Desculpa, Edson, falei. Eu acho que o processo de design, assim, não só pesquisa, né? Mas o processo de design, eu acho que é um processo que os saltos, as mudanças, elas acontecem com inspiração, né? Não vamos tirar de momento nenhum o fato do talento de um designer em interpretar as informações e identificar uma possível melhora, um novo passo, uma nova tendência. Então, eu acho que o processo ele é baseado em dados, mas os dados não podem, para mim, como designer, é importante isso, os dados não podem direcionar a minha inspiração. Então, se você tem a capacidade de interpretar os dados e você dá esse passo além, eu acho que é o papel do designer, assim, tentar dar esse passo além. Como a gente está falando de produto digital, tudo que a gente desenha são hipóteses que podem funcionar ou não. A chance de funcionar, espero, para quem tem mais experiência como a gente, é maior, né? Mas ainda é uma hipótese, tem que ser testada e se não funcionar tem que ser melhorada, né? Não tem que ter medo em relação a isso. Então eu acho que a gente tem que se adequar ao usuário, mas na hora de você tentar provocar uma mudança de comportamento, eu acho que é aí que entra essas inspirações, né? Que são aquelas coisas novas que o próprio usuário não tinha a percepção que ele necessitava, ou que ele queria, ou que ele gostaria de usar. Perfeito, obrigado, Sérgio. Edson? Eu acho que falar do design nesse contexto é interessante, porque o designer por si só, ele costuma ser um bicho muito inquieto, né? E é muito comum, independente da área em que o designer trabalha, em que ele sempre fique pensando, por mais que as pessoas já amem os produtos que eles têm desenvolvido, pensando, e se eu melhorar tal característica? E se eu propuser tal mecanismo de interação? E se eu reorganizar dessa maneira esse conjunto de informações? Eu acho que essa necessidade que o designer tem, quando ele realmente ama o que faz, e é o que eu costumo conversar em sala de aula, com as pessoas com quem eu trabalho, como que eu posso tornar esses produtos ainda melhores?
Se eu tenho, de fato, essa característica dentro de mim, eu vou questionar todo o tempo e repensar, interagir, não interagir, mas interagir o ciclo de desenvolvimento dos produtos para que eles possam ter cada vez mais a possibilidade de melhorar, de fato, a vida das pessoas. Né? Se eu tenho essa preocupação como designer, isso vai ser algo quase como natural. Eu diria que soma-se a essa questão dessa necessidade, dessa quase angústia interna do usuário, do designer em melhorar a vida das pessoas, essa questão da inspiração. Né? Eu acho que as tentativas, as possibilidades, os insights são validáveis com pesquisa. Então, por isso talvez o designer constantemente seja visto até de uma forma um pouco equivocada como arte, porque ele tem de fato essa característica, esse veio de pensar, de propor, de se arriscar a tentar trazer de fato novas contribuições para a vida das pessoas. Mas, claro, sempre buscando que essas necessidades sejam de fato realmente atendidas. Obrigada, Edson. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora. A quem está nos assistindo pela internet. E a gente volta às 14. Não percam a palestra de Big Data, porque isso é muito importante também.